O vídeo de hoje é sobre doenças mentais, adolescentes problemáticos ou não, e momentos que podem fazer você mudar a forma que você enxerga o mundo e a vida. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e acho que pela introdução já dá pra saber qual é o livro, né, que eu vou falar hoje. E pra quem não adivinhou ainda, hoje eu vou falar sobre Por Lugares Incríveis. Eu já comentei um pouquinho sobre ele no vídeo do mês passado, no final do mês, mas como eu disse, eu prefiro fazer agora vídeos sobre cada livro. Eu acho que algumas histórias, não algumas, mas todos os livros merecem um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de comentários sobre, um pouco mais de opinião sobre cada livro. Então eu vou estar trazendo sobre cada um a partir de agora. Como esse aqui foi o último livro, um dos mais recentes que eu li, não foi o último ainda, e ele não teve o vídeo único, então hoje a gente vai falar sobre ele. Antes de começar, né, o vídeo realmente, onde eu vou dar as minhas opiniões, falar o que eu achei, eu queria deixar claro que o que eu vou falar aqui é o que eu senti, o que eu achei, o que eu estava pensando enquanto li o livro. Se eu gostei do livro, não quer dizer que você vai gostar. Se eu não gostei, não quer dizer que você não deva ler ou que você deva tirar da sua lista de leitura, porque cada livro ele atinge uma pessoa de uma forma diferente, cada história você vai reagir de uma forma diferente. Então, o que eu vou falar aqui é a minha opinião com relação ao livro, tá? Eu vou falar sobre os personagens, vou falar sobre o que eu achei da história de forma geral, vou falar da composição, da estrutura, tudo isso, porém, é a minha visão, tá? Eu não sou especialista, nada disso, mas como leitora eu vou comentar realmente o que eu achei enquanto li. Com esse aviso dado, vamos começar. Eu organizei alguns pontos principais, né, ou pontos que eu achei que fossem importantes para comentar e que eu senti que não podiam ficar de fora do livro, né, no caso, ficar de fora dessa resenha, do meu comentário. Mas eu vou dar uma sinopse rápida, antes de falar realmente o que eu achei, para quem não conhece o livro, quem não ouviu falar, etc. A história fala sobre dois adolescentes, a Violet Markey e o Theodore Finch. A Violet, ela tinha aquela vida perfeita, adolescente com a vida toda certinha, toda planejada, ela já sabia o que queria, era líder de torcida, namorava o cara que todo mundo queria namorar na escola, então ela tinha aquela vida padrão de adolescente dos Estados Unidos, né, que era tudo maravilhoso. Até que um dia ela sofre um acidente de carro com a irmã e nesse acidente a irmã dela acaba falecendo. E como só ela sobreviveu, ela começa a se sentir culpada pelo que aconteceu e com isso ela se afasta de todo mundo, começa a ela fica triste, né, por causa que perdeu a irmã era a melhor amiga dela, eram inseparáveis, e com essa perda ela começa a ela ficou triste, fica naquela de não querer conversar com ninguém, de não querer fazer mais nada, por causa desse sentimento de culpa. Do outro lado a gente tem o Theodore Finch, né, o Finch, que ele é aquele adolescente que é o excluído por todo mundo, que é sempre alvo dos valentões, é chamado de aberração por coisas que ele fez, e ele tem histórico de bipolaridade e depressão. Porém, eu vou comentar mais pra frente o que eu achei com relação a isso, mas não é tão sutil, tá? E ele é aquele adolescente que tá sempre... eu não queria falar diretamente dos personagens agora, mas essa é a história dele. Ele tem esse histórico de depressão e, além disso, ele vive buscando formas de cometer suicídio, tá? E fora isso, ele ainda tem problemas com a família. Então, assim, ele é totalmente o oposto da Violet, né? De quem tinha a vida perfeita e tal, e ele nunca teve essa vida perfeita, pelo menos na visão dele, ele nunca teve. E aí, um dia, os dois estão no topo da torre de relógio da escola, aquele lugar altíssimo. Eles se ajudam ali, meio que a sair daquela situação, eles conversam. Na aula de geografia, naquele mesmo dia, eles formam uma dupla para fazer um trabalho. Já que os dois estão no último ano, né, do ensino médio lá, o professor decide dar um trabalho assim, vejam o estado de vocês, o que vocês podem aproveitar, o que vocês podem levar de bom
do lugar que vocês moram, né? Já que muitos vão fazer faculdade em outros estados e tal. E nisso os dois se juntam e começam as andanças, como eles chamavam, buscando lugares no estado deles, lugares históricos ou lugares que ninguém conhecia, enfim, lugares que pra eles podiam ser importantes. E é aí que a história começa a ficar boa. É aí que tudo acontece. Então, já puxando o gancho, eu vou aproveitar e já falar dos personagens, né? A Violet, pra mim, eu não sei muito bem. Eu vi muita gente falando que ela era chata, que ela era irritante, que não gostavam dela, enfim, eu vi muita gente falando mal da Violet. E no começo eu não senti ela como uma personagem forte, vamos dizer assim, de personalidade forte, de presença, mas eu ficava agoniada com algumas coisas que ela falava. Eu me distraí pelo meu cachorro bolsa já. Desculpa, voltando. Eu ficava incomodada com algumas coisas que ela falava, com alguns momentos que ela fazia alguns comentários, mas eu também não entendia muito a história dela, porque desde o começo não conta como ela, né, não mostra tudo de cara, e aí eu fiquei meio desconfortável com algumas coisas da reação dela em alguns momentos. Mas à medida que eu fui lendo e fui entendendo a história dela, eu entendi o porquê. Eu consegui compreender bem os motivos dela, né, o porquê dela reagir daquela forma e tudo mais. O que é uma coisa que eu gostei muito nesse livro. Eu vou comentar mais pra frente, mas só pra deixar já, né? Outra coisa que eu gostei muito na Violet é... Eu consegui me identificar com ela em uma parte bem específica. Ela é uma personagem que gosta de escrever. O sonho dela é ser escritora, né? E ela tinha um blog com a irmã e ela sempre gostou de escrever. Tem até uma cena que a professora fala: poxa, você sempre entregou mais de 10 páginas sobre esse assunto, por que agora você não tenta voltar a escrever? E tem explicando o porquê de algumas coisas, mas eu me identifiquei muito nela quando ela fala sobre essa paixão dela da escrita, sobre o porquê que ela escrevia, o porquê dela gostar de escrever, a questão de se expressar com palavras, e isso eu me identifiquei muito. Foi um momento do livro que eu fiquei, cara, pela primeira vez eu consegui ver alguém botar em palavras um sentimento que eu também compartilho. Então foi muito legal ver esse momento, foi muito, sabe assim, alívio, ou então eu consegui entender isso e conseguir me encontrar, porque às vezes é muito difícil você se identificar com alguns personagens e nesse momento não foi. Então eu gostei bastante da Violet nessa questão e de acompanhar quando eu comecei a entender a história dela um pouco, de achar que o que ela fez, às vezes, talvez o que ela estava sentindo não era desnecessário em momento nenhum, e é uma coisa que eu no começo fiquei, será mesmo? Mas depois eu entendi e é que é o importante. Sobre o Theodore Finch é mais rápido de falar, as cenas que ele narrava, porque assim, o livro é dividido entre os dois, aí a visão da Violet e do Finch. Então, nos momentos em que eu via as cenas do Finch, sempre que ele falava, eu me sentia presa numa bolha muito apertada. Às vezes eu tinha uma sensação de claustrofobia gigantesca, porque a escritora conseguiu passar, e com certeza a tradução, né? Eu vou até ver quem foi o responsável pela tradução. A Alessandra Stett, desculpa, não sei falar o nome, conseguiu trazer isso de forma... Eu achei que ficou muito bom, sabe assim, de você sentir a sensação de estar preso, de estar sem ar, enquanto eu estava lendo o livro, nos momentos em que o Theodore falava sobre suicídio. Era assim, são cenas pesadas, são cenas que ele apresenta dados de suicídio por várias formas enquanto ele pesquisa, e eu fiquei muito... Foram socos que eu fui levando assim à medida que eu ia lendo as cenas dele e vendo o quanto aquilo fica na cabeça de uma pessoa, o quanto palavras podem incomodar, o quanto situações podem gerar gatilhos, e são coisas que eu já sabia, que eu já tinha pesquisado, mas eu nunca tinha visto num livro narrado da forma que tem nesse, sabe? Eu nunca tinha visto isso tão presente numa narrativa quanto eu vi nesse livro, e eu acho que é por isso que eu gostei muito dele. Você tá presente na cabeça do Finch enquanto ele tem todo esse tipo de pensamento, enquanto ele reage às coisas da forma em que talvez ele devesse ou não reagir. Então foi muito interessante, eu gostei bastante.
Parabéns à tradução por ter mantido isso, caso o livro original seja dessa forma, e por ter conseguido fazer esse trabalho maravilhoso de trazer essa sensação. O que mais eu tenho a falar sobre os personagens? Alguns outros que aparecem no livro, né? Os pais do Finch, a família do Finch, a família da Violet, os amigos que cercam os dois, todos eles têm um papel importante, todos eles... Alguns tiveram poucas aparições, o que acontece quando se tem muita coisa acontecendo, mas todos os que apareceram em algum momento eles tiveram sua importância. Porque às vezes tem livros que o personagem ele tá só ali pra dizer que aquela pessoa tem algum amigo, sabe? E às vezes ele não incrementa tanto, ele não acrescenta em nada. Então, mas o desse livro, todos eles têm um momento em que, se não estivessem presentes, poderia ser diferente. Então, os personagens, que eu sou muito chata com isso, quem já assiste meus vídeos desde o começo aqui, quem me conhece sabe, que eu não tenho saco pra personagem que não ajuda, que não preenche, e que é uma coisa que eu sempre busco fazer nos meus livros, nas minhas histórias. Então, os personagens desse livro são muito bons, cada um com a sua peculiaridade diferente, seu momento, sua forma de pensar. Foi muito bem feito, eu gostei bastante. Sobre a história em si, o que eu vou falar aqui? Eu gostei, acho que pelos comentários que eu fiz, dá pra saber que eu gostei, dá pra ver a minha opinião com relação ao livro em si. Eu, se não me engano, dei 5 estrelas. Eu dei 5 estrelas pro livro. Eu gostei. É só o que eu tenho a dizer, porque, como eu disse em alguns momentos, a forma que a escrita leva você a passar por cada momento é diferente do que dos outros livros que eu li. É bem diferente. Ele traz muito mais profundidade aos personagens, profundidade aos pensamentos. Como eu falei, o Theodore, nessas pesquisas dele de suicídio, o tempo todo foi apresentando dados e situações e os pensamentos dele com relação àquilo. Enfim, foi muito bom. A questão da Violet que eu comentei, o livro, eu vou procurar aqui pra mostrar, mas o livro, ele começa com o Finch e a Violet, cada um tem aqui nessa parte de cima, tem o nome de cada um, e embaixo tem algumas informações. Por exemplo, esse aqui que eu abri, o Finch, tem dia 7 desperto. O Finch, ele começa a contar os dias em que ele tá acordado, né, os dias que ele tá vivo, e a Violet começa contando quantos dias faltam para a formatura, para ela sair da escola. E o interessante disso é que, quando eu prestei atenção nessa parte, eu vi que isso tava tendo essa interação com essas partes do capítulo, eu fiquei, cara, isso é um detalhe muito legal, uma coisinha, é um cuidado muito importante também pra você ver como o personagem muda de acordo com o tempo. Você não só acompanha na leitura em si que você percebe a mudança nos pensamentos, nas formas de agir, com quem passa a conversar, com quem deixou de conversar, mas esses pequenos detalhes na introdução do capítulo, pra mim foram que me deixaram muito mais, caramba, que legal, sabe? Você vê esse cuidado e muda com o tempo, né? No começo do livro tá cada um fazendo o seu, e depois de um tempo a Violet muda essa forma dela de ver a passagem do tempo. O Finch também começa a ver a passagem do tempo de forma totalmente diferente, e isso vai mudando de acordo com o livro, e foi uma coisa que eu achei espetacular. É uma coisa que, sabe, quando eu percebi, eu fiquei, meu Deus, perfeito. Então, como sempre, eu indico o livro para quem quiser ler, quem tiver interesse, mas eu também deixo um recado claro de que esse livro, ele pode ter sim gatilhos para as pessoas que sofrem com depressão, com transtorno bipolar ou com qualquer outro tipo de situação mental, né, que outros problemas mentais, doenças mentais. Então eu deixo esse aviso de tomem cuidado, se vocês quiserem ler, leiam com calma e tenham em mente que tem esses avisos, tá? É importante eu falar isso. Mas é isso. Também tem um detalhe, antes que eu esqueça de comentar, vocês têm como, né, no livro tem como você acompanhar as andanças que eles fazem pelos lugares do estado que eles moram. E é isso, eu não vou falar mais nada, porque eu não sei se... Eu achei, quando eu descobri isso, eu fiquei, meu Deus, isso é muito legal, porque, cara, olha... Então eu não vou comentar exatamente o que é, mas tem como vocês acompanharem e terem mais informações sobre cada lugar que eles visitam. Tem aqui no livro, procurem.
É um extrazinho bem interessante que eu achei. Então, acabou. É só isso que eu vou falar. Então é isso. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, gostam desse tipo de vídeo, por favor, deixem um like, né? Curtam o vídeo, compartilhem com outras pessoas que talvez gostariam de ver mais informações sobre esse livro, gostariam de ver outras perspectivas, né, de mais pessoas que leram. Se você já leu esse livro, comente abaixo o que você achou, se você também achou a Violet chata, se você gostou ou não do Finch. Se você não leu, comenta também o que você espera ler, se você gostou ou não, se você ficou mais com vontade de ler o livro pelo que eu falei. Me sigam nas redes sociais, elas estão todas linkadas na descrição aqui embaixo. Me adicione no Scooby também, tá ali. Eu tô sempre atualizando lá as leituras que eu tô fazendo. E também, às vezes, no Instagram eu posto alguma coisinha. Então, só me seguir lá embaixo. E pra quem quiser conhecer a minha escrita e as minhas histórias, elas também estão linkadas ali embaixo. Tem no meu blog e no Wattpad. As histórias são completas, né? Então é só clicar ali embaixo e ler. O Wattpad tá lá pra quem preferir ler no aplicativo e achar melhor. Então é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!